Edwards, eu sempre, quando a gente fala aqui sobre ele, eu destaco. Ah, infelizmente, eu ainda não tenho o conhecimento que eu gostaria de ter sobre as obras dele. Esse livro com certeza vai me ajudar, inclusive. Uhum. Mas de tudo que eu já vi sobre a história da igreja, assim, Edwards é o meu teólogo que eu mais admiro. De alguém que juntou esse conhecimento com essa vida piedosa, com a espiritualidade, né? E falando sobre isso, o que é que a gente pode destacar da vida espiritual de Edwards, dessa vida que mesclava conhecimento com realmente paixão pelo Senhor? Voltando ao ponto que você destacou aí, Saur, a sua paixão não é só sua, né? Uhum. Edwards talvez eu tenha uma influência que Lutero e Calvino tiveram, né? A Olha só. influência dele é mais limitada, ele não fundou nenhuma Uhum. denominação, Sim, até mesmo os congregacionais durante tempo ignoraram ele por causa das mudanças da própria sim. teologia congregacional na América, nos Estados Unidos. Agora há uma redescoberta de Edwards no mundo anglo-saxão, né, nos últimos Uhum. talvez 20 anos, né, com obras Uhum. críticas, trabalhos acadêmicos de peso, etc. e tal, mas Edwards tem sido comparado em profundidade a Agostinho de Hipona. Isso é um ponto Olha. curioso. Então, em Uhum. certos aspectos, Edwards consegue ser mais profundo do que Lutero e Calvino. Então, em Uhum. termos assim de amplitude de interesses, o equivalente de Edwards seria o próprio Agostinho de Hipona. Então, eu sugeriria aqui, não vou cravar ou bater o martelo, né? Mas talvez os dois teólogos mais brilhantes, mais profundos que o cristianismo já teve, seria o Santo Agostinho, o famoso bispo de Hipona, e Jonathan Edwards, né? Os dois com brilho Olha. próprio e profundidade, lastro, tanto filosófico, psicológico, bíblico, né, que é o ponto mais importante aqui. Né? Mas vamos lá, Sim, você está querendo falar um pouquinho sobre espiritualidade. Então, exato. um drama da teologia cristã, Saor, distinguir ou dividir duas áreas que Deus uniu e não poderão ser separadas: a Sim. ciência e a sabedoria. E Uhum. grande parte da história da teologia pode ser resumida como ou um afastamento ou uma tentativa de unir ciência e sabedoria, ciência e Uhum. sapiência. Edwards uniu Uhum. os dois. Edwards não via nenhuma incompatibilidade em ter uma mente profunda e aplicar essa mente profunda a estudos bíblicos, filosóficos, éticos, estéticos, metafísicos, etc., mas sempre em Uhum. dependência da palavra de Deus. Ou seja, Edwards estava atualizado em termos de filosofia, ele conhecia Locke, ele conhecia Hume, ele tinha lido Newton, ele estava por dentro dos platonistas de Cambridge, mas todo esse conhecimento filosófico sempre subordinado à revelação, sempre a serviço da revelação. Lembra muito a perspectiva do apóstolo João, a ideia do logo Uhum. joanino. Né? Então, João se Sim. serve de um conceito filosófico, retrabalha o conceito em termos do Antigo Testamento e aplica Uhum. à sua audiência na Ásia Menor. Ou seja, o conceito filosófico está debaixo da revelação, está a serviço da revelação. Edwards honra essa tradição que vem do apóstolo João. Então, de um lado, Edwards não vê incompatibilidade entre estudar muito, estudar disciplinadamente, trazer o melhor da erudição da sua época para a interpretação bíblica, essa erudição sempre subordinada à autoridade da Sagrada Escritura, e tudo esse estudo a serviço da devoção sua e da sua igreja. Então, mesmo nos sermões, que têm estrutura puritana típica, eram bem puritanos os sermões de Edwards, estruturados, Uhum. né, leitura do texto, exposição do texto, ideia central teológica do texto, aplicação das ideias centrais da ideia central das ideias centrais do texto à comunidade. E, invariavelmente, essa era a estrutura dos sermões de Edwards. Tá? Vinha lá de Uhum. William Perkins, daí ele aprendeu aí, veio essa tradição nascida com William Perkins, grande teólogo de Cambridge. Então, Edwards, ele trazia essa erudição para a sua comunidade. Quando ele começa a experimentar avivamento em Northampton, ele começa a ver sinais extraordinários acompanhando esse avivamento, pessoas tremendo, caindo no chão, gritando em voz alta, tendo visões
do inferno se abrindo diante delas, ele se aplica a entender o fenômeno. Hoje, os nossos teólogos, eles simplesmente diriam, não, isso é um problema mental, um problema psiquiátrico, psicológico, não é assim que Deus opera. Não, Edwards, ele assumiu uma outra posição. Ele pensou em termos de um frame, uma janela, uma moldura, melhor dizendo, para interpretar esses fenômenos. E ele é simplesmente brilhante. Ele escreveu livros para interpretar fenômenos individuais ou experiências individuais. Ele escreveu o seu tratado das afeições religiosas para interpretar o impacto dos fenômenos no indivíduo. Ele escreveu um sermão menor, baseado em 1 João 4, pregado em Yale, que é o embrião do Tratado o Tratado das Afeições Religiosas. Ele escreve ele como embrião, mas aplicando à comunidade, ou seja, como é que a comunidade experimenta fenômenos religiosos, como é que a gente sabe que certos fenômenos religiosos acontecendo na comunidade vêm de Deus ou vêm do diabo. E ele escreveu tratados para interpretar as experiências religiosas que a própria esposa dele, Sarah Pierpont, também teve, que era uma mulher muito piedosa, uma gigante por si só, também filha de pastor, exímia conhecedora de teologia, ela que apresenta Edwards, né, antes de casar, as obras de alguns escritores holandeses muito importantes, que vão também gerar impacto, né, vão caminhar com Edwards durante toda a sua carreira. Né? Então, é bem interessante essa preocupação de Edwards de não ser nem crítico, rejeitando o fenômeno, nem crédulo, aceitando qualquer fenômeno como vindo de Deus. Ele coloca todos os fenômenos na moldura bíblica e ele interpreta e julga esses fenômenos a partir da leitura bíblica. Muito bom. Parece que é justamente o cumprido que a Escritura fala sobre julgar todas as coisas, reter o que é bom, né? Exatamente. De você não analisar extinguir, a partir de uma visão bíblica. Provai os espíritos, mas não extinguir o espírito. Então, Edwards conseguia andar entre esses dois pontos aí que são recomendados pela Sagrada Escritura para a gente.